Se você gosta de histórias reais que parecem filme, já se inscreve no canal agora. Porque o que eu vou te contar aconteceu dentro da minha própria casa. Eu nunca deveria ter instalado aquela câmera. Sério. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso. Porque o que eu vi naquela noite não foi só uma traição. Foi algo muito pior. Tudo começou semanas antes. A verdade é que eu já sentia que alguma coisa estava errada dentro daquela casa. Não era uma sensação normal. Era aquele tipo de silêncio estranho que fica no ambiente quando alguém está escondendo alguma coisa. Pequenos detalhes começaram a mudar. Horários diferentes. Conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo. Ligações feitas do lado de fora. E o pior, olhares estranhos. Meu marido dizia que eu estava ficando paranoica. Talvez eu realmente estivesse. Mas existe uma coisa que nenhuma mulher ignora: a sensação de perigo dentro da própria casa. E foi exatamente isso que começou a crescer dentro de mim. Na época, eu ainda tentava acreditar que tudo tinha explicação. Eu queria acreditar nisso, porque aceitar a verdade significava destruir minha própria vida. Só que uma noite mudou tudo. Eu tinha passado o dia inteiro fora resolvendo coisas do trabalho. Voltei cansada, completamente exausta. A casa estava silenciosa demais. Meu marido não estava. E isso era estranho, porque ele sempre avisava quando saía. Foi nesse momento que eu percebi algo. A porta do quarto dos fundos estava encostada. E aquela porta nunca ficava aberta. Nunca. Na hora eu senti um arrepio absurdo. Meu coração acelerou sem motivo. Ou talvez eu já soubesse. Eu me aproximei devagar. O corredor parecia mais escuro naquela noite. E quando cheguei perto da porta, ouvi um barulho baixo, como se alguém estivesse mexendo em alguma coisa. Eu empurrei a porta rapidamente, mas não tinha ninguém lá dentro. Só o quarto vazio. Mesmo assim, alguma coisa parecia errada. Eu fiquei alguns segundos parada tentando entender o que estava acontecendo, até perceber um detalhe no chão. Um pequeno reflexo vermelho. Era uma luz. Muito fraca, quase invisível. E quando eu abaixei para olhar, meu sangue gelou. Era a câmera. A câmera que eu tinha instalado semanas antes e completamente esquecido. Naquele momento eu lembrei. Eu havia colocado aquela câmera escondida porque estava desconfiando de pequenos furtos dentro de casa. Objetos sumiam. Dinheiro desaparecia. Coisas pequenas. Meu marido dizia que eu estava confundindo tudo. Então eu instalei a câmera escondida. E depois de alguns dias, esqueci completamente dela. Até aquela noite. Na hora eu peguei o celular, abri o aplicativo e comecei a assistir às gravações. Eu juro, parte de mim queria que aquilo fosse perda de tempo. Mas não foi. Os primeiros vídeos eram normais. Casa vazia. Silêncio. Movimento comum. Até que apareceu uma gravação feita 2 dias antes. E foi ali que tudo começou a desmoronar. Meu marido apareceu na imagem. Mas ele não estava sozinho. Uma mulher entrou logo atrás dele. Na hora eu senti meu corpo inteiro travar. Porque eu conhecia aquela mulher. Ela frequentava minha casa. Ela sentava na minha mesa. Ela sorria para mim. E agora estava entrando escondida dentro da minha casa enquanto eu não estava. Eu queria desligar o vídeo. Sério. Mas não consegui. Porque alguma coisa naquela gravação parecia errada. Muito errada. Eles não estavam agindo como 2 pessoas normais. Pareciam nervosos. Como se estivessem procurando alguma coisa. Meu marido olhava várias vezes para a janela, para a porta.
para o corredor. E então, a mulher disse algo. Algo que a câmera quase não conseguiu captar. Mas conseguiu o suficiente. Ela não pode descobrir antes da hora. Naquele momento, meu coração afundou. Porque aquilo não parecia traição. Parecia plano. Parecia segredo. Parecia algo muito maior do que eu imaginava. E o pior ainda estava por vir. Eu pausei o vídeo. Minhas mãos estavam tremendo. Naquele momento eu ainda tentava encontrar alguma explicação lógica para aquilo. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez fosse só conversa sobre dinheiro, surpresa, qualquer coisa. Mas no fundo, eu já sabia. Aquela sensação ruim não era paranoia. Era aviso. Eu continuei assistindo. A mulher caminhou até a cozinha enquanto meu marido fechava todas as cortinas da casa. Isso nunca tinha acontecido antes. Ele sempre dizia que odiava ambiente escuro. Mas naquela gravação, parecia preocupado em esconder qualquer movimento lá dentro. E foi aí que eu ouvi outro trecho da conversa. Baixo, quase impossível de entender, mas suficiente. Depois disso, ela não vai mais atrapalhar. Meu corpo inteiro gelou. Na hora eu pausei novamente. Meu coração estava tão acelerado que eu conseguia ouvir a própria respiração ecoando no quarto. Porque aquilo não parecia conversa de amante. Parecia ameaça. Eu tentei me convencer de que estava exagerando. Só que a gravação continuava ficando pior. Muito pior. A mulher tirou uma pasta preta de dentro da bolsa. Meu marido pegou aquilo rapidamente e colocou em cima da mesa da cozinha. Eles começaram a analisar vários papéis enquanto falavam baixo. Eu não conseguia ouvir tudo, mas conseguia perceber uma coisa. Eles estavam planejando alguma coisa escondidos de mim. Então, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Meu marido pegou meu notebook. O notebook que eu usava todos os dias. Ele abriu vários arquivos, documentos, contas, informações pessoais. E aquela mulher começou a fotografar tudo com o celular. Naquele instante eu percebi que aquilo não era sobre relacionamento. Era sobre mim. Eles estavam usando minha própria casa contra mim. E foi nesse momento que ouvi um barulho vindo da sala. Um barulho real. Não da gravação. Da casa. Na mesma hora eu congelei. Porque eu estava sozinha. Ou pelo menos, achava que estava. O som veio de novo. Passos. Lentos. Pesados. Meu coração disparou imediatamente. Eu desliguei o celular e fiquei imóvel no quarto escuro tentando ouvir. Silêncio. Depois, mais passos. Se aproximando do corredor. Naquele momento eu senti uma sensação horrível. A sensação de que eu não deveria estar ali. De que alguém sabia. Eu me aproximei da porta lentamente. E quando olhei para o corredor, não vi ninguém. Mas a luz da cozinha estava acesa. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava apagada antes. Naquele momento eu já não sabia mais o que era pior. A gravação. Ou a sensação de que eu não estava sozinha naquela casa. Mesmo assim eu voltei para a cama. Peguei o celular novamente. E continuei assistindo. Porque eu precisava saber a verdade. A gravação mostrava meu marido andando pela sala enquanto falava ao telefone. A mulher já não aparecia mais na imagem. E então ele disse uma frase que até hoje me dá arrepios. Depois que ela descobrir, vai ser tarde demais. Eu senti o ar faltar. Porque naquela hora eu entendi uma coisa. Eles não estavam escondendo só uma traição. Eles estavam esperando alguma coisa acontecer. E eu era o centro daquilo tudo. Na gravação seguinte, a mulher voltou. Mas dessa vez ela parecia nervosa. Muito nervosa. Ela olhava várias vezes para a câmera escondida. Como se tivesse percebido algo. Como se soubesse que estava sendo observada. Então, ela fez algo que mudou completamente aquela história. Ela caminhou devagar até o corredor. Parou exatamente na frente da câmera. E olhou direto para ela. Por vários segundos. Sem piscar. Sem expressão. Naquele momento meu sangue gelou completamente. Porque parecia impossível. A câmera estava escondida. Ninguém sabia dela. Ninguém. Mesmo assim, ela olhou diretamente para a lente.
como se estivesse mandando um aviso, como se quisesse que eu soubesse alguma coisa. E então ela sorriu. Um sorriso frio, estranho, assustador, e saiu da imagem. Naquele momento eu desliguei o vídeo. Eu não conseguia mais respirar direito, porque pela primeira vez, eu senti medo de verdade. Não medo de perder meu casamento, não medo da traição, medo daquelas pessoas. E o pior, eu ainda não tinha visto a última gravação. Eu fiquei vários minutos parada olhando para a tela preta do celular, tentando entender se aquilo realmente estava acontecendo, porque nada fazia sentido. Quanto mais eu assistia às gravações, mais parecia que existia alguma coisa escondida por trás de tudo aquilo. E no fundo, eu já sabia que a última gravação ia mudar tudo. Mesmo assim, eu apertei play. A imagem começou normal. Casa vazia. Silêncio. Escuridão. O relógio da câmera marcava quase 2 da manhã. E então a porta abriu novamente. Meu marido entrou sozinho dessa vez. Mas havia algo diferente nele. Ele parecia desesperado. Andava rápido pela casa. Olhava várias vezes pela janela. Pegava o celular o tempo inteiro, como se estivesse esperando alguma ligação. Então, ele foi até a cozinha, abriu a gaveta lentamente e tirou uma arma. Naquele momento eu parei de respirar. Meu corpo inteiro gelou, porque eu nunca soube que existia uma arma dentro da minha casa. Nunca. Ele segurou aquilo por alguns segundos enquanto falava sozinho, nervoso, agitado, e então o celular dele tocou. Eu aumentei o volume da gravação imediatamente. A voz da mulher apareceu do outro lado da ligação. Baixa, mas clara o suficiente. Ela já sabe. Meu marido ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu algo que até hoje eu não consigo esquecer. Talvez. Naquele momento meu coração afundou, porque eu entendi. Eles tinham medo de mim. Medo do que eu poderia descobrir. Então, a gravação ficou ainda pior. Meu marido começou a andar pela sala segurando a arma enquanto falava rápido ao telefone. Eu não conseguia entender todas as palavras, mas consegui ouvir uma frase. Uma única frase. E ela mudou completamente minha vida. Se ela abrir aquilo, acabou para nós dois. Aquilo. Mas o quê? Naquele momento minha cabeça começou a girar. Eu tentei lembrar de tudo. Documentos, arquivos, senhas, a pasta preta, as conversas escondidas. E então, eu lembrei do cofre. Um pequeno cofre que ficava escondido dentro do escritório da casa. Meu marido sempre dizia que eram apenas documentos antigos. Mas naquela hora, eu soube. Era aquilo que eles estavam tentando esconder. Na mesma hora eu levantei da cama. Meu coração parecia que ia explodir. Eu atravessei o corredor no escuro e fui direto para o escritório. Cada passo parecia mais pesado, porque pela primeira vez, eu tinha medo do que iria encontrar. Quando abri o armário, o cofre estava lá, exatamente onde sempre esteve. Mas havia uma coisa diferente. Ele estava destrancado. Meu sangue gelou imediatamente, porque aquilo nunca acontecia. Nunca. Eu abri o cofre devagar e encontrei uma pasta cheia de documentos, fotos, comprovantes, nomes, conversas impressas, transferências bancárias. E então, uma fotografia caiu no chão. Quando eu peguei aquela foto, meu mundo desabou. Era a mulher das gravações, ao lado do meu marido. Mas havia mais alguém na imagem. Um homem de uniforme. Naquele momento eu entendi que aquilo era muito maior do que traição. Muito maior do que casamento. Muito maior do que eu imaginava. As gravações da câmera tinham revelado algo que jamais deveria ter sido descoberto. E talvez era exatamente por isso que eles estavam com medo. Naquela noite eu não confrontei ninguém. Não gritei. Não liguei. Eu apenas peguei tudo. As gravações. Os documentos. As fotos. E fui embora daquela casa antes que amanhecesse. Porque depois do que eu descobri, eu percebi uma coisa. Às vezes, a verdade não destrói apenas relacionamentos. Ela destrói vidas inteiras. E até hoje, eu ainda penso naquela câmera.
Porque se eu nunca tivesse instalado aquilo, talvez eu ainda estivesse vivendo dentro daquela casa, sem imaginar o perigo que existia ali dentro. Se você chegou até aqui, comenta "eu vi até o final". E se inscreve no canal agora, porque a próxima história pode ser ainda mais pesada do que essa.